Minha mãe está me obrigando a ter um encontro às cegas. Se eu não for, ela se atira. Não tenho escolha a não ser concordar. Ouvi dizer que a pessoa do encontro às cegas não é qualquer um. Doutora formada no exterior, especialista em aromaterapia. Uma mulher poderosa de verdade. Mas quando ela se sentou na minha frente e tirou os óculos de sol, na hora me deu vontade de fugir levando um trem nas costas. Não é que ela é a mesma professora Shen da aula de reforço que eu encurralei na parede do corredor e beijei à força, e depois fugi no meio da noite, 10 anos atrás? Encontro às cegas no terceiro dia do Ano Novo Chinês. A pessoa é ninguém menos que a tutora que eu beijei à força contra a parede 10 anos atrás. Lin Yu. Se você não sair por essa porta hoje, eu pulo do 6º andar. Minha mãe, Senhora Wang Xiufen, com uma mão na cintura e a outra apontando para o meu nariz. Cuspi a saliva que me atingia como um bombardeio. Com aquela pose, ela queria me engolir vivo. Terceiro dia do Ano Novo Chinês. Era para eu estar enrolado no sofá assistindo vídeos curtos, desfrutando, ao máximo, os últimos momentos de alegria das férias do Ano Novo. Mas, em vez disso, minha mãe me empurrou para a beira do precipício, sem ter para onde correr. O motivo é um encontro às cegas repentino. Mãe, eu só tenho 28 anos. Por que tanta pressa? Eu me sentei no canto do sofá, tentando me encolher o máximo possível, na esperança de que meu couro cabeludo cada vez mais ralo despertasse um pouco de compaixão em minha mãe. 28? Você ainda tem a audácia de dizer 28? A voz da senhora Wang aumentou instantaneamente 8 tons, deixando meus ouvidos zumbindo. Veja o filho do vizinho, Senhor Liu, da sua idade. Os filhos já estão grandes. E você? Você nem tem um frasco de molho de soja. Eu murmurei para mim mesmo. Eu tenho. A cozinha, os armários estão cheios até não caber mais. Molho de soja claro, molho de soja escuro, vinagre de arroz, vinho de arroz para cozinhar. Tem de tudo. Mas eu não me atrevo a dizer isso. Se eu disser, a garrafa de molho de soja da cozinha, provavelmente aparecerá na minha cabeça na velocidade da luz. Apareceu na minha cabeça. 352 num piscar de olhos. 353 um pensamento brilhou na minha mente. 354 já que cheguei até aqui. 355 por que não deixar a morte vir com mais força? 356 o chamado renascer das cinzas. 357 quem sabe ainda há uma chance. 358 respirei fundo. 359 endireitei as costas. 360 forcei um sorriso que eu considerava muito firme. 361 com um ar de diretor. 362 disse com toda a seriedade. 363 diretor é muita coisa. 364 sou apenas um chefe de departamento. 365 responsável por umas 100 pessoas. 366 apenas ocupado sem parar. 367 no momento em que disse essas palavras. 368 senti minha alma. 369 flutuando até o teto. 370 observando friamente eu me gabando aqui. 371 com vontade de cavar um buraco e me esconder. 372 o olhar de Shen Qingdan vacilou por um momento. 373 parecendo um pouco surpresa. 374 e perguntou, arqueando as sobrancelhas. Não vou. Nem morto eu vou. Eu faço o último esforço. Balanço a cabeça como um chocalho. Por que você é tão teimoso, meu filho? Minha mãe viu que a abordagem dura não estava funcionando. Imediatamente mudou para uma política mais branda. Pegou o celular, abriu uma foto e aproximou do meu rosto. O tom de voz suavizou-se instantaneamente. Olha só, esta senhorita Shen tem 30 anos. Doutora formada nos Estados Unidos. Abriu a própria empresa. Salário anual de 7 dígitos. E ainda por cima é bonita. Onde mais você vai encontrar uma moça tão boa? A mulher na foto era realmente deslumbrante. Um rosto oval perfeito. Sobrancelhas finas como folhas de salgueiro. Os olhos como uvas pretas mergulhadas em água limpa. Cheios de um lago de água de outono. Nariz reto e elegante. Lábios naturalmente vermelhos. Não vou. Minha atitude permanece firme. Não me sinto confiante. Uma mulher tão excelente. Gostaria de mim? O pouco que ganho por mês.
Não é suficiente para ela comprar uma bolsa. Ir seria me humilhar. Quem disse isso? Minha mãe bate na coxa, com uma expressão de total confiança. Tia Wang já acertou tudo com a outra parte. Disse que você é diretor numa empresa Fortune 500. Salário anual de 1 milhão. Tem carro e casa. As condições são ótimas. Eu e condizendo. Quase pulei do sofá. Mãe, isso é fraude. Eu sou apenas um funcionário comum. Vestindo o carro do meu pai. Uma Jetta de segunda mão caindo aos pedaços. Morando nesta casa velha e pequena. Onde que eu chego perto de ser um diretor? Ah, vamos enganá-la para que te encontre primeiro. A senhora Wang pegou uma roupa. Eu me preocupei tanto com você. E fez uma expressão de injustiça. Estendeu a mão e tocou meu rosto. E se ela gostar do seu rosto? Nosso pequeno Yu não é feio. Sobrancelhas grossas e olhos grandes. Cheio de energia. Eu rapidamente me aproximei do espelho, olhando para meu rosto comum, que sumiria na multidão. No máximo, contando com delicado, para sustentar a aparência, caindo em um profundo questionamento da alma. A percepção que minha mãe tem de mim. Será que houve alguma diferença drástica e chocante? Essa pele é provavelmente pós-ilha. Pode ser usada como vidro à prova de balas. Finalmente, sob a senhora Wang, ameaçando cortar as relações de mãe e filho, e confiscar meu console de jogos. Sob dupla ameaça, eu me rendi completamente. Revirei o único terno no meu armário, que comprei para ir ao casamento do meu primo, e coloquei-o. Estava me sufocando. Não importa como olhe, pareço um recém-chegado, prestes a ir para a rua vender seguros. Meu pai se aproximou sorrateiramente, e colocou 300 yuans na minha mão, e bateu no meu ombro. E disse com seriedade: Filho, se esforce. Nós temos que pagar esta refeição. Não podemos perder a face. Se não for suficiente, o pai te transfere mais. Eu recebi aqueles 300 yuan com lágrimas nos olhos. Meu coração estava cheio de emoções contraditórias. Eu sentia que não estava indo a um encontro às cegas, mas sim, marchando para o cadafalso. Esses 300 yuan são meus custos funerários. O local do encontro às cegas foi marcado em um restaurante ocidental de luxo no centro da cidade. Só de olhar para a decoração dourada e brilhante na entrada, e os garçons vestidos com smoking, eu sabia que os 300 yuan que meu pai me deu provavelmente não seriam suficientes nem para comprar um copo de água. Eu apertei o dinheiro no bolso e entrei no restaurante hesitante. Depois de chegar ao assento reservado pela tia Wang, o garçom me guiou até um lugar perto da janela. A outra pessoa ainda não tinha chegado. Eu estava inquieto. Eu não sabia onde colocar minhas mãos. Minhas palmas estavam suando. Para aliviar esse constrangimento sufocante, peguei meu celular e abri o jogo Rei da Glória, preparando-me para jogar uma partida e me acalmar. Assim que entrei na tela de carregamento, uma voz fria, mas com um toque familiar, de repente soou acima da minha cabeça. Lin Yu. Eu levantei a cabeça bruscamente e quase pulei da cadeira. Meu joelho bateu com força na perna da mesa. A dor me fez fazer caretas. Lágrimas estavam se formando em meus olhos. Acabou. A primeira impressão no primeiro encontro é essa. A imagem de jovem talento caiu drasticamente para um sujeito desajeitado. A mulher vestia um casaco bege. Era alta e tinha um ar frio. Ela usava óculos de sol, que cobriam a maior parte do rosto, mas aquela linha perfeita do maxilar e os lábios vermelhos sensuais já revelavam parte dela. Era exatamente a senhorita Shen da foto. Não, 100 vezes mais bonita que na foto. A foto é plana, e ela irradia uma aura, circundada por todos os lados, tridimensional e vívida. Ela pareceu se divertir com a minha idiotice. Os cantos dos seus lábios se curvaram ligeiramente num sorriso discreto. Tirou os óculos de sol, colocou-os casualmente sobre a mesa, e então sentou-se lentamente à minha frente. No momento em que vi o seu rosto inteiro claramente, meu cérebro, bum, fez um som, como se tivesse sido atingido por um porrete. Pane total. O tempo pareceu ter sido rebobinado. Instantaneamente me puxou de volta 10 anos. Aquele verão abafado. O corredor estreito. A luz com sensor de som piscando. Flutuando no ar, o ar juvenil. Hormônios e o cheiro de sabonete barato.
E também este rosto na minha frente. 10 anos se passaram. Desapareceu a imaturidade daquele tempo, com um toque a mais de charme maduro, mas ainda reconhecível à primeira vista. Shen Qingdan. No meu último ano do ensino médio, a professora particular de matemática que minha mãe pagou caro para me dar aulas. Uma universitária. E também a professora Shen de quem eu roubei um beijo bobo no corredor, aproveitando a embriaguez da festa de aniversário. Um beijo roubado e ingênuo. Com um estrondo, senti todo o sangue do meu corpo correndo para minha cabeça. E então detonando uma bomba atômica no meu crânio. Morte social. Isto não é apenas morte social. Isto é ser publicamente executado na frente de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ser publicamente executado. As cinzas serão espalhadas no espaço sideral. Abri a boca. Minha garganta parecia estar entupida com um pedaço de algodão. Uma palavra sequer saía. Meu cérebro girava loucamente, tentando encontrar uma explicação lógica para a situação. Será que a tia Wang se enganou? Não. Ela acabou de pronunciar meu nome corretamente. Será que é homônima e homógrafa? E ainda por cima idêntica? Essa probabilidade é menor do que eu sair e ser atingido por um raio, e descobrir que sou o irmão perdido do Thor. Muito menor. Então, a verdade é uma só. Lin Yu. O encontro às cegas de hoje é com a bela tutora que eu importunei há 10 anos. Shen Qingdan. Meu Deus! Você acha que minha vida está fácil demais? Tinha que dar uma pimentada na minha vida? Essa pimenta é demais para o meu paladar. Eu queria pular agora mesmo da janela desse restaurante e encontrar minha mãe lá embaixo, vitorioso. O quê? Não me reconhece? Shen Qingdan cruzou as mãos sobre a mesa, olhando para mim com um sorriso enigmático. Seu olhar carregava uma pitada de diversão. Sua voz ainda era tão agradável, clara e fria, como a água de uma nascente na montanha. Mas agora soava aos meus ouvidos, como uma sentença de morte do inferno. Reconheço. Eu mal consegui espremer essas duas palavras entre os dentes. Minha voz tremia como se eu tivesse Parkinson. Shen. Professora Shen. Professora. Ela ergueu as sobrancelhas. O sorriso em seus lábios se intensificou. Que eu me lembre. Já não sou sua professora há muitos anos. Eu queria me dar um tapa na cara. Por que a chamei de professora? Isso não é lembrar a ela daquele passado negro e lamentável? Eu devo ter perdido o juízo. Então, irmã Qingdan, eu tentei mudar a forma de tratamento. A voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Ele não pareceu se importar. Apenas pegou a limonada que estava na mesa e tomou um pequeno gole. O movimento era elegantemente inacreditável. A atmosfera estava tão tensa que dava para tirar 30 bilhões dali. Mais um estacionamento subterrâneo. Meu terno barato grudava nas minhas costas suadas. Me sentia desconfortável por todo o lado. O suor nas minhas mãos dava para hidratar ovos. Você tem passado bem nesses anos? Eu perguntei qualquer coisa, tentando quebrar esse silêncio sufocante. Minha voz até tremia um pouco. Estou bem. Ele colocou o copo na mesa e disse levemente: terminei meu doutorado nos Estados Unidos. Voltei e abri uma pequena empresa, apenas para sobreviver. Meus olhos se contraíram. Meus lábios ficaram rígidos. Ganhar 7 dígitos por ano é... Então eu, que ganho 5.000 por mês, e ainda hesito antes de comprar um chá com leite, já deveria estar enterrado em paz, com as cinzas frias. E você? Ele me perguntou de volta, com um olhar inquisitivo. Ouvi dizer da tia Wang que você é diretor em uma empresa Fortune 500. Aí vem o momento do julgamento. Finalmente chegou. Meu cérebro estava funcionando a toda velocidade. Uma batalha interna. É confessar para obter clemência? Ou resistir para ter punição severa? Confessar. Onde minha mãe vai enfiar a cara? E a minha cara? Já perdi toda a vergonha faz tempo. Resistir. Com o que eu vou resistir? A coisa mais valiosa em mim. Talvez seja eu mesmo. E, provavelmente, sem valor algum. 352 num relâmpago. 353 um pensamento cruzou minha mente. 354 já que me comprometi com isso. 355 por que não deixar a morte ser ainda mais intensa? 356 o chamado renascer das cinzas. 357 quem sabe ainda há uma chance. 358 respirei fundo. 359 endireitei a postura.
360 forcei um sorriso que considerava muito firme. 361 com ares de diretor. 362 e disse com seriedade. 363 diretor é muita pretensão. 364 sou apenas um chefe de departamento. 365 responsável por uma centena de pessoas. 366 só me matando de trabalhar. 367 no momento em que disse isso. 368 senti minha alma. 369 flutuando até o teto. 370 observando friamente eu me gabando aqui. 371 com vontade de me enfiar em algum buraco. 372 o olhar de Shen Qingdan brilhou por um instante. 373 parecendo um pouco surpresa. 374 perguntou, arqueando as sobrancelhas. 375 é mesmo? 376 qual empresa? 377 naquele instante, fiquei perplexo. 378 que empresa da Fortune 500 eu conhecia? 379 normalmente, só me preocupo se no mercado aqui embaixo. 380 os ovos estão em promoção. 381 se o macarrão instantâneo subiu de preço. 382 nem sei quais são as empresas da Fortune 500. 383 num piscar de olhos. 384 tive um lampejo de inteligência. 385 e soltei. 386 Microsoft. 387 é o único que eu sei. 388 com certeza é o nome de uma empresa da Fortune 500. 389 não ia dizer KFC, né? 390 Microsoft. 391 o canto da boca de Shen Qingdan. 392 se curvou num sorriso significativo. 393 a ironia em seus olhos ficou mais intensa. 394 é mesmo? 395 nossa empresa está justamente com alguns negócios com a Microsoft. 396 tem negócios em andamento. 397 quem sabe. 398 não tenhamos oportunidades de colaborar no futuro. 399 sinto que o buraco que cavei para... Num piscar de olhos. Um pensamento passou pela minha cabeça. Já que cheguei a este ponto, por que não deixar a morte vir com mais força? O chamado renascimento após a morte. Talvez ainda haja uma chance. Respirei fundo. Endireitei a coluna. Forcei um sorriso que considerava calmo. E com a postura de um diretor, disse com toda a seriedade. Diretor, nem pensar. Sou apenas o responsável por um departamento. Tenho uma centena de pessoas sob meu comando. Só ando a tarefar-me inutilmente. No momento em que disse estas palavras, senti que a minha alma já pairava no teto, observando-me friamente a gabar-me, com vontade de encontrar um buraco para me enfiar. O olhar de Shen Qingdan brilhou por um instante, parecendo um pouco surpresa. Ela arqueou as sobrancelhas e perguntou, é mesmo? Qual empresa? Na hora, fiquei em choque. Como é que eu ia saber sobre empresas da Fortune 500? Normalmente, só me preocupo se no supermercado os ovos estão em promoção, ou se o preço do macarrão instantâneo aumentou. Nem sei quais são as empresas da Fortune 500. Num instante, tive um lampejo de genialidade. E soltei. Microsoft. É a única que eu conheço. Que com certeza é uma empresa da Fortune 500. Não ia falar KFC, né? Microsoft. O canto da boca de Shen Qingdan formou um sorriso enigmático. O tom divertido no olhar dela ficou mais forte. É mesmo? Nossa empresa está justamente tendo negócios com a Microsoft. Quem sabe, teremos a oportunidade de colaborar no futuro. Sinto que o buraco que cavei para mim mesmo já está tão fundo que dá para encontrar petróleo. Era melhor me enterrarem logo. Peça. Shen Qingdan parecia ter lido minha relutância. Ela mudou de assunto proativamente. Empurrou o cardápio para mim. Senti-me aliviado. Peguei o cardápio rapidamente. E então, fiquei estupefato novamente. No cardápio havia inglês por toda parte. Nenhuma palavra em chinês. Meu pouco conhecimento de inglês ainda estava no nível de Hello, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Naquela fase. Diante desses nomes de pratos extravagantes, meu conhecimento era frágil como papel, facilmente perfurável. Eu só conseguia entender os preços. Mesmo olhando para as entradas, os números eram seguidos por 2 zeros. Os 300 yuan que meu pai me deu aqui não dariam nem para o começo. Cough, cough, limpei a garganta.
tentando disfarçar meu analfabetismo. Empurrei o cardápio de volta com um ar de despreocupação. As damas primeiro. Peça você. Tanto faz. Shen Qingan não hesitou. Com desenvoltura e inglês fluente, ela conversou com o garçom ao lado. A velocidade da fala era rápida. A pronúncia era perfeita. Eu a observava com admiração. E também com constrangimento. Eu não entendia uma única palavra. Só conseguia acenar com a cabeça e sorrir como um idiota. Acenando e sorrindo ao lado dela. Só tinha um pensamento em mente. Ela é tão incrível. E é bonita. E tem um diploma alto. Bem-sucedida na carreira. Até inglês ela fala tão bem. E eu? 10 anos se passaram. Além da idade e do peso. Nada cresceu. Sou um completo inútil. Rapidamente. Os pratos foram sendo servidos um a um. A apresentação requintada. Pequenas porções. Não parecia que dava para se sentir satisfeito. Peguei nos talheres. Movimentos rígidos, como um robô. Acostumado a comer macarrão de Lanzhou. Arroz com frango ensopado ao estilo Huang. Acostumado a usar pauzinhos. Realmente não estou habituado a este trabalho delicado. Imitei Shen Qingan, à minha frente. Garfo na mão esquerda. Faca na mão direita. Cortando cautelosamente no prato. Aquele pedaço de carne que não sei o que é. Resultado. Sem querer. Usei força demais. Sovosh. Com um som de sovosh. Um pedaço de carne com molho. Desenhou uma linda parábola no ar. E caiu precisamente no casaco bege de Shen Qingan, que parecia ser muito caro. O ar congelou completamente naquele instante. A expressão do garçom ao lado mudou. Como se tivesse visto um fantasma. Nem ousava respirar fundo. Shen Qingan olhou para baixo. Para a mancha gordurosa em seu peito. E lentamente levantou a cabeça para me olhar. Seu olhar estava muito calmo. Sem raiva. Nem desprezo. Mas era essa calma que me fazia sentir pior do que se ela me xingasse. Ou me batesse. Queria encontrar um lugar para me enfiar. E nunca mais sair. Desculpa. Peguei o guardanapo apressadamente. Queria ajudá-lo a limpar. Minhas mãos estavam tremendo. Não se mexa. Ele me impediu suavemente. É melhor ficar quieto. Quanto mais você limpa, mais sujo fica. Não. Abaixo do fundo do poço. Há um subsolo. 18 níveis do inferno. Esta refeição terminou em uma atmosfera de filme de terror. Passei toda a refeição de cabeça baixa, comendo arroz. Não ousei olhar para Shen Qingan nem por um segundo. Não senti o gosto de nada que mastigava. Na hora de pagar a conta, juntei a última ponta de dignidade que me restava e chamei o garçom para pagar. Peguei os 300 yuans que meu pai me deu. E então tirei da carteira os pouco mais de 200 yuans restantes. A ação de juntar tudo parecia uma armadilha ridícula. O garçom olhou para o dinheiro na minha mão. E então examinou a conta. Seu rosto claramente dizia: "Você está brincando comigo?" De expressão: "Senhor, são 1.888 yuans no total." Eu fiquei estupefato. Até os números estavam zombando de mim. Meu rosto instantaneamente ficou vermelho escuro. Os olhares ao redor eram como agulhas me espetando. Havia piedade. Mas principalmente zombaria. Eu realmente queria cavar um buraco ali mesmo e me esconder. Estava pegando meu celular para ligar para meu pai. E pedir ajuda. Até já tinha pensado em dizer uma frase. "Pai." Um cartão preto foi entregue ao garçom. Era Shen Qingan. "Passe no meu." Ela disse calmamente. Naquele momento, meu último pedaço de vergonha foi arrancado. Jogado no chão. E pisoteado com força algumas vezes. Um homem que foi inflacionado como diretor de uma empresa da Fortune 500. Incapaz de pagar sequer uma refeição. Precisando que a pessoa do encontro às cegas pague a conta. Existe algo mais humilhante que isso? Não, não existe. Absolutamente não. Saindo do restaurante. Uma lufada de vento frio. Eu fiquei um pouco mais sóbrio. Mas a sensação de vergonha ficou mais intensa. Eu te transfiro o dinheiro da refeição mais tarde. Eu abaixei a cabeça. Sem coragem de olhar para ela. Não precisa. A voz de Shen Qingan não tinha nenhuma inflexão. Considere como um jantar que estou oferecendo a um velho amigo. Velho amigo? Que tipo de velhos amigos somos nós?
Eu sou apenas um dos centenas ou milhares de alunos que ele ensinou. O mais insignificante e também o mais idiota. Não, não dá. Eu preciso pagar. Eu tenho que insistir, com os dentes cerrados. Não é uma questão de dinheiro. É minha última dignidade como homem. Mesmo que essa dignidade já esteja completamente despedaçada hoje. Shen Qing olhou para mim. E não rebateu. Tirou o celular da bolsa. Então, você me adiciona no WeChat? Eu adicionei o WeChat dela freneticamente. A foto do perfil era um gato fofo. O apelido era o nome dela. Shen Qingan. Simples. E como a pessoa que ela é. Com um toque de frieza. Eu imediatamente transferi o dinheiro da refeição. Ela aceitou em segundos. Nós estávamos parados na porta do restaurante. Nenhum de nós falou nada. A brisa da noite levantou seus longos cabelos, desenhando arcos suaves sob a luz da rua. De repente, não sabia o que dizer. Dizer adeus e nunca mais nos vermos. Ou para pagar o que eu devia pela tutoria de 10 anos atrás. Lin Yu de repente começou a falar. Senti-me como um aluno chamado pelo professor. Dei um pulo repentino. Por que você mentiu para mim? A voz dele era muito baixa, mas soava como um martelo atingindo meu coração. Fiquei paralisado. Ele já sabia de tudo. Falei sem nexo. Minha mãe, ela. A tia Wang, ela. Você acha que, com a minha posição, seria difícil investigar o histórico de alguém? Seria difícil? Ele me interrompeu. Eu entendi na hora. Desde o começo. Ele sabia que eu não era nenhum diretor. Sabia que eu era apenas um funcionário comum. Sabia que tudo que minha mãe disse era mentira. Ele veio hoje. Talvez só para ver. Depois de 10 anos sem nos vermos. No que eu tinha me transformado. E, no fim, eu o decepcionei completamente. Não só não me tornei uma pessoa bem-sucedida, como me tornei um fracassado mentiroso, que não consegue nem pagar um jantar. Meu rosto ardia. Não foi ele quem bateu. Fui eu mesmo que me esbofetei. Desculpe. Abaixei a cabeça. A voz amarga. Eu não devia ter mentido para você. O pedido de desculpas que você deve. Não é por isso. Shen Qing olhou para mim, com um olhar tão profundo que parecia atravessar minha alma. Eu sei do que ele está falando. É do beijo impulsivo de 10 anos atrás. Depois do beijo, no dia seguinte, ele pediu demissão das aulas particulares e desapareceu completamente do meu mundo. Eu nem sequer consegui dizer desculpa. Eu abri a boca novamente. Desta vez, é por mim de 10 anos atrás. Naquela época, eu era muito jovem, muito impulsivo. Já passou. Ele suspirou levemente, interrompendo minha confissão. Virou-se para ir embora. Senti um vazio no meu coração, como se algo importante estivesse prestes a escapar novamente. Na próxima vida, vou segurá-lo. Professor Shen. Ele parou e olhou para trás. A luz do poste de rua projetava sombras irregulares em seu rosto. Reuni toda a coragem que tinha. E perguntei, podemos nos encontrar de novo no futuro? Assim que perguntei, me arrependi. Com que direito? Que direito eu tenho de vê-lo novamente? Shen Qingan ficou em silêncio por um momento. Justo quando pensei que ele me rejeitaria. Ou me ridicularizaria. Ele disse, amanhã de manhã, às 9 horas. Venha me procurar na Capital Qin. Capital Qin? Fiquei atordoado. A empresa dele. Ele hesitou. E acrescentou. Você não está procurando emprego? Minha empresa está precisando de um assistente de presidência. Acordei com uma forte dor de cabeça. Tudo da noite passada, como um filme, passava pela minha cabeça. Encontro às cegas. Encontrar Shen Qingan. Contar lorotas. Morte social. Ser desmascarado. E finalmente, ele me pede para ir para sua empresa, como assistente de presidência. Essa reviravolta é mais absurda do que todos os romances online que eu já li. Sentei-me bruscamente. Pegou no celular. O avatar de Shen Qingan no WeChat. Estava ali, quieto, na lista. O histórico de conversas. Ainda parava na transferência de ontem à noite. Então não foi um sonho. É verdade. Mas por que ela me ajudaria? É pena? É compaixão? Ou ela quer me ter por perto? Para me torturar lentamente? Para vingar aquele beijo de 10 anos atrás? Quanto mais penso, mais sinto que a última possibilidade é a mais provável. Afinal,
Que CEO dominadora normal deixaria um cara que não vê há 10 anos e que ainda mente para ela ser seu assistente pessoal? Isso não faz sentido nenhum. Debati-me por um bom tempo. Ir pode significar enfrentar humilhação e tortura desconhecidas. Não ir significa que eu continuo sendo aquele funcionário com um salário de 5.000, que é xingado pelo chefe todos os dias. Se a minha mãe souber que estraguei tudo isso, com certeza quebraria minhas pernas. Pensando bem, cerrei os dentes e bati o pé. Vou. Não é nada além de tortura, certo? Eu, Lin Yu, desde criança, já fui torturado pela vida, não fui? Mais uma Shen Qingdan. O que custa? Abraçando. Um sentimento de o vento sopra forte, o rio está frio. Uma vez que o bravo se vai, ele não retorna mais. De bravura trágica, vesti aquele meu único terno. Dirigindo o Jetta usado do meu pai que, ao pisar no acelerador, quase se desfaz. Naveguei até a capital Qin. A capital Qin fica no centro da cidade, no CBD mais próspero. Um prédio inteiro. Uma fachada imponente. Estacionei meu carro velho no meio de um monte de carros de luxo. Senti que ele estava tremendo. Entrei no saguão. A recepcionista era linda e tinha uma voz doce. Quando me viu, exibiu um sorriso profissional. Bom dia, senhor. Com quem gostaria de falar? Estou procurando por Shen Qingdan. A senhora Shen. Ao pronunciar esse nome, ainda me senti um pouco estranho. O sorriso da recepcionista congelou por um instante. Ela me examinou de cima a baixo. Eu acrescentei. A recepcionista, hesitante, fez uma ligação interna. Alguns segundos depois, ela desligou o telefone. A suspeita em seu rosto se transformou em choque. Senhor Lin, bom dia. A senhora Shen está esperando por você no escritório. Por favor, venha comigo. A atitude dela mudou 180 graus. Eu a segui através de uma área de escritórios espaçosa e iluminada, até o escritório da presidente no último andar. Atrás da porta de vidro fosco, podia-se vislumbrar uma figura esguia. A recepcionista bateu na porta. Entre. Ainda era aquela voz fria e distante. Respirei fundo e abri a porta. Shen Qingdan estava sentada atrás de uma enorme mesa de escritório. Empurrando os óculos para cima. Chegou. Sim, sente-se. Ela apontou para o outro lado. Eu obedientemente me sentei, como um aluno do ensino fundamental esperando para ser repreendido pelo professor. Trouxe o currículo? Não, não trouxe. Quem é que marca uma entrevista sem avisar, e já chama a pessoa para trabalhar no dia seguinte? Não importa. Ela parecia já esperar por isso. Diga. O que você sabe escrever? Essa pergunta me deixou confuso. O que eu sei fazer? Sei jogar videogame. Sei virar à noite. E sei comer muito. Isso pode ser considerado qualidades? Vendo meu rosto abatido, Shen Qingdan suspirou. Esquece. Eu também não espero que você saiba fazer nada. Ela pegou um documento da gaveta e me entregou. Este é o seu contrato de trabalho. Dê uma olhada, se não tiver problemas, assine. Peguei o contrato e abri. Fiquei completamente pasmo. O cargo é assistente especial do CEO. Salário mensal de 20.000. Período de experiência de 3 meses. Após a efetivação, plano de saúde, odontológico, seguro de vida e bônus de meio de ano. Belisquei minha coxa com força. Doeu, não é um sonho. Salário mensal de 20.000. Naquela minha empresa falida. Trabalhei 3 anos para aumentar de 3.000 para 5.000. Aqui, de cara, me oferecem 20.000. Shen, senhora Shen. Eu estava gaguejando. Isso não é um pouco demais? Demais? Ela perguntou de volta, calmamente. Eu acho que meu assistente vale esse preço. Eu olhei para ela. Meus sentimentos estavam confusos. O que ela quer fazer afinal? Me corromper com dinheiro? Esperar eu me afogar? Para depois me chutar para longe? Essa tática é cruel demais. Dê uma olhada atenta nas cláusulas adicionais. Ela me lembrou. Eu rapidamente virei para a última página. O acordo de confidencialidade é normal, mas as cláusulas adicionais fizeram minhas pupilas dilatarem. Cláusula 1.
O assistente especial do CEO deve estar disponível 24 horas por dia, a qualquer momento que for chamado. Cláusula 2. Obedecer incondicionalmente a todas as tarefas de trabalho designadas pelo CEO, sem objeções. Cláusula 3. Além do trabalho, deve lidar com assuntos pessoais do presidente, incluindo buscar e levar, pedir comida, acompanhar em banquetes, etc. Cláusula 4. Durante o contrato, o assistente não pode namorar. Isto é praticamente um contrato de servidão, especialmente a última cláusula. Proibido namorar. Levantei a cabeça bruscamente para olhá-la, e encontrei o seu olhar, meio sorrindo, meio não. O quê? Algum problema? Não. Nenhum. Amedrontei-me. Diante de um salário de 20.000 por mês. O que é namorar? Amor não enche a barriga. Mas 20.000 me permitem comer frango Huang Men todo dia, com 2 coxas extras. Se não houver, então assine. Peguei a caneta. Tremendo, no final do contrato, assinei meu nome. Lin Yu. A partir de hoje, eu sou o escravo, assistente de Shen Qingan, no meu primeiro dia no cargo. Assistente especial do presidente. Esta notícia, como uma bomba de profundidade, no grupo de fofocas da empresa, causou uma grande tempestade. Quem é esse cara? Que tipo de histórico ele tem? Chegou de paraquedas. Nunca ouvi falar. Não parece ser nenhum tipo de elite. Eu o vi esta manhã. Chegou dirigindo um Jetta quase caindo aos pedaços. Estacionou ao lado do Porsche da presidente Shen. Aquela cena é quase uma execução pública. Não será um parente da CEO Shen, né? Deixa de besteira. Qual é a origem da família da CEO Shen? Não teria parentes pobres assim. Será que é o lendário gigolô? Assim que essa especulação surgiu, o grupo ficou em silêncio instantaneamente. E então, uma discussão ainda mais acalorada explodiu. Caramba! Não pode ser! Nossa CEO Shen, tão reservada e casta. Embora goste desse tipo, esse gosto é peculiar demais. Vocês não falem assim. Aquele rapaz é até bonitinho. Só parece meio bobo. Eu estava sentado na minha mesa, que a Shen Qingan providenciou para mim, bem na porta do escritório dela, olhando para o meu celular, em um grupo enorme da empresa, onde não sei quem me adicionou, vendo aquelas discussões sobre mim, me sentindo como um macaco em exibição. Meu interior está em frangalhos. Eu, Lin Yu, em 28 anos, pela primeira vez, sou visto como um gigolô. Isso causou um grande dano à minha alma pura. Lin Yu. A voz de Shen Qingan veio do escritório. Presente. Eu me assustei. E rapidamente guardei o celular. E entrei correndo. CEO Shen. A senhora me chamou? Vá. E me faça uma xícara de café. Ela ordenou, sem levantar a cabeça. Sim, senhora. Eu me virei para sair. Cheguei na porta. E fui chamado de volta por ela. Espere. A senhora Shen tem mais alguma instrução? Café. Quero moído na hora. Sem açúcar. Sem leite. Sim, senhora. Saí do escritório. Com uma expressão perplexa. Café moído na hora. Onde é que eu vou arranjar café moído na hora para ela? Na copa da empresa. Só tem café solúvel, não é? Uma colega que passava, vendo a minha cara de aflição, gentilmente apontou para um canto da copa. Ali. A máquina de café e os grãos de café exclusivos da senhora Shen estão ali. Segui a direção que ela apontou. E, de facto, vi um conjunto de equipamentos que pareciam muito sofisticados. Estudei-o durante um bom tempo, até perceber como aquilo funcionava. Quando voltei a entrar no escritório da Shen Qingan com uma chávena de café moído na hora com um aroma delicioso, ela estava encostada na cadeira, de olhos fechados, a apertar as têmporas, parecendo um pouco cansada. Ao ouvir os meus passos, ela abriu os olhos. Põe aí. Coloquei o café suavemente ao lado da mão dela. Ela pegou nele e bebeu um gole. A testa relaxou. O sabor até que é bom. Ao ser elogiado, senti secretamente uma pontinha de alegria. Acabou. Eu, Lin Yu. Será que estou a ter um início daquilo? Senhora Shen. Se não precisar de mais nada, vou indo. Espere.
Ela chamou-me. Hoje à tarde. Tem um coquetel. Você vem comigo. Coquetel? Um coquetel de negócios. Muitos parceiros estarão lá. Ele fez uma pausa. Essa sua roupa. Não dá. Ele me avaliou de cima a baixo. Com um certo desdém no olhar. Eu olhei para baixo. Para esse conjunto que eu estou vestindo. O terno amassado. De fato, comparado com essa roupa de grife dele, é um desastre completo. À tarde, pedirei ao meu assistente para te levar para escolher um. Não precisa, não precisa. Eu balancei minhas mãos rapidamente. Eu mesmo tenho. Está brincando? Deixar o assistente dele me levar para comprar roupas? Quanto isso custaria? Mesmo se eu me vendesse, não conseguiria pagar. Tem certeza? Ele arqueou uma sobrancelha para mim. Absoluta. Eu dei um tapa no meu peito para garantir. O diretor Shen não disse mais nada. Acenou com a mão. Para que eu saísse. Voltei para minha mesa. Abri o Taobao imediatamente. Pesquisei. Terno masculino sofisticado. Essencial para o jantar. O mesmo modelo do CEO dominador. E então, ordenei por preço, do mais baixo ao mais alto. Finalmente, escolhi uma loja que vendeu mais de 10.000 peças por mês, com avaliações muito positivas. O preço era de apenas 299, e com frete grátis. À tarde, o entregador trouxe rapidamente minha nova armadura até o andar de baixo do escritório. Eu me escondi no banheiro para trocar de roupa. Olhando no espelho, para mim mesmo, renovado, assenti com satisfação. Embora o tecido seja um pouco áspero, e o corte um pouco estranho, pelo menos é um terno novo. Deve ser suficiente para enganar. Tirou um pouco de pó. É com este que vou. Que foi? Empinei o peito, tentando parecer mais imponente. Não estou bonito? Shen Qingdan fechou os olhos e respirou fundo. Senti que ele estava usando toda a sua força para conter o impulso de me jogar deste prédio. Esquece. Ele finalmente desistiu. Não há tempo. Vamos. Eu o segui. Como um assistente. Entrei naquele carro que não sei o nome, mas que parece muito caro, um joia. Senti como se minhas nádegas estivessem sendo batizadas em dinheiro. Na recepção, vestidos e penteados elegantes, brinde após brinde. Todos estavam vestidos adequadamente e agiam com elegância. Eu, vestindo minha roupa de batalha da Taobao, misturado ali, parecia deslocado. Senti como se fosse um patinho feio que entrou por engano em um grupo de cisnes. Não, um vira-lata. Assim que Shen Qingdan apareceu, tornou-se o centro das atenções. Inúmeras pessoas, com taças de vinho nas mãos, vieram cumprimentá-lo e conversar. Ele lidou com isso com facilidade, com um sorriso comercial adequado no rosto, nem distante, nem exageradamente caloroso. Eu o seguia, esforçando-me para reduzir a minha presença. Mas ainda assim, muitas pessoas olhavam para mim com curiosidade. Presidente Shen. Este é um homem de meia idade, com um corte de cabelo à careca. Perguntou sorrindo. Meu assistente, Lin Yu. Shen Qingdan apresentou-o calmamente. Assistente Lin. Jovem e promissor. O homem da careca brindou comigo. Fiquei lisonjeado. Bebi rapidamente um gole do champanhe na minha mão. E então, quase o cuspi ali mesmo. Essa coisa. Como pode ser tão azeda e adstringente? E ainda ter gás? Nem a água com gás de 2 yuan é tão boa quanto isto. Esforcei-me para engolir aquele veneno. Engoliu. Presidente Shen. Quanto tempo? Uma voz dissonante interrompeu. Olhei para trás e vi um jovem com um fato rosa chamativo e cabelo tão brilhante que as moscas escorregariam. Ele estava caminhando em nossa direção, e o olhar que ele dirigia a Shen Qingdan estava cheio de uma possessividade não disfarçada. Meu coração deu um salto. Rival amoroso. Definitivamente um rival amoroso. Jovem mestre Li. O tom de Shen Qingdan ficou visivelmente mais frio. Qingdan, você continua tão distante. Chame-me pelo meu nome. Wenji. Li Wenji com um olhar apaixonado. Quase vomitei. Presidente Li. Não somos tão próximos. Shen Qingdan recusou impiedosamente.
A expressão de Li Wenji congelou por um momento. E logo voltou a sorrir. O olhar dele pousou em mim. Este é meu assistente. A resposta de Shen Qingan foi simples e clara. Assistente. Li Wenji me examinou de cima a baixo, com um olhar cheio de desprezo. Qingan, o padrão de admissão da sua empresa. Quando ficou tão baixo? Qualquer vira-lata pode ser contratado. A voz dele não era alta, mas alta o suficiente para todos ao redor ouvirem. Instantaneamente, o olhar de todos concentrou-se em mim. Senti meu rosto queimar. Apertei meus punhos. Esse filho da mãe está me humilhando. Os padrões de contratação da minha empresa não precisam da sua aprovação. E mais, ele fez uma pausa e disse palavra por palavra. Ele não é um vira-lata. Ele é meu. Depois de dizer isso, ele fez um movimento que deixou todos chocados. Ele estendeu a mão e agarrou meu braço. Eu fiquei completamente paralisado. O braço de Shen Qingan é muito macio e tem um leve aroma. Através do fino tecido do terno, eu podia até sentir a temperatura da pele dela. Meu cérebro travou de novo. O que está acontecendo? Chefe executiva dominadora, declarando minha posse em público. Isso é cena de que dorama? O rosto de Li Wenji ficou verde instantaneamente. Verde como o frasco de gel no cabelo dele. Ele olhou para nossos dois braços, grudados um no outro, com fogo nos olhos. Vocês. O que nós? Isso é da conta do CEO Li? Shen Qingan rebateu friamente. Qingan, como você pode fazer isso comigo? Eu te persigo há tanto tempo. E você sempre foi indiferente comigo. E agora encontra alguém assim, do nada? Ele provavelmente queria dizer, pobre coitado. Mas achou que seria rebaixar-se. CEO Li. Vou repetir. Por favor, me chame de CEO Shen. O tom de Shen Qingan já demonstrava clara impaciência. Minhas questões pessoais não precisam ser reportadas a você. Terminado de falar, ela me abraçou e virou-se para ir embora, deixando Li Wenji sozinho, confuso ao vento. Fomos para um canto deserto, e Shen Qingan soltou meu braço. Eu senti que no meu braço ainda restava o calor e o perfume dela. Obrigado. Agora há pouco, eu disse baixinho, embora eu soubesse que ela só estava me usando como um escudo. Mas no meu coração ainda havia um pouco de alegria secreta. De nada. Ele pegou uma taça de vinho tinto, agitando-a levemente. Aquele Li Wenji é sempre irritante. Eu não sabia o que dizer. Só conseguia bebericar o champanhe na minha mão. Ele repentinamente abriu a boca. Tenho muito medo dele. Não. Eu refutei imediatamente. Como eu teria medo dele? Eu simplesmente não me rebaixo ao nível dele. Eu falei com firmeza. Na verdade, estou muito inseguro. Ele é o jovem mestre Li. E eu? Eu sou apenas um Zé Ninguém. Como que vou lutar contra ele? Shen Qingan olhou para mim, com um olhar que parecia entender tudo. No futuro, fique longe dele. Por quê? Ele não é uma boa pessoa. Ela disse calmamente. A empresa do pai dele começou com alguns métodos sujos. Eu concordei com a cabeça. Em meu coração, aquele Li Wenji recebeu ainda mais cautela. A festa estava na metade. Shen Qingan parecia um pouco cansada. Encontrou um lugar para sentar e descansar. Eu, fielmente, fiquei atrás dela, como um guarda-costas. Lin Yu, vá pegar algo para eu comer. Beleza. Eu corri para a mesa de comida, olhando para a variedade deslumbrante de iguarias. Eu estava em apuros. O que ela gosta de comer? Doce? Salgado? Eu não tenho ideia. Finalmente, guiado pelos meus próprios gostos, peguei um prato de espetinhos de carne assada, um prato de lagostins, e também alguns espetinhos de carne de carneiro. Quando eu estava segurando este cheio de atmosfera popular, prato de comida, e voltei para Shen Qingan, ele olhou para as coisas no prato, e caiu em silêncio novamente. Presidente Shen, você não gosta? Eu perguntei cautelosamente. Não. Ele pegou um espetinho de carne de carneiro e começou a comer em pequenos bocados.
Os movimentos eram muito elegantes, completamente diferente da maneira como eu geralmente fico sem camisa, com a boca cheia de óleo, em barracas de beira de estrada, olhando para a maneira como ele comia. De repente me lembrei de 10 anos atrás. Naquela época, ele vinha me dar aulas particulares, e minha mãe sempre preparava muitas frutas e lanches. Ele sempre foi assim também, quieto, e comendo em pequenos bocados. Naquela época, ele ainda era muito ingênuo, como um botão de lírio prestes a desabrochar. Agora ela já desabrochou completamente, tornando-se uma rosa com espinhos. Bonita, mas também intimidante demais para se aproximar facilmente. Está olhando para o quê? Ele pareceu perceber meu olhar, e levantou a cabeça para me perguntar. Nada. Nada. Eu rapidamente desviei o olhar. Só acho que a maneira como você come é muito bonita. Assim que terminei de falar, eu quis morder minha própria língua. Que palavras selvagens eu estou dizendo? Eu sou apenas um assistente. Como é que se atreve a paquerar a sua chefe? Será que eu quero morrer? O movimento de Shen Qingdan parou por um instante. Eu não ouso olhar para sua expressão. Só consigo ver os seus lábios finos e alvos. Um leve rubor suspeito surgiu. Ele está tímido? Depois da festa, Shen Qingdan bebeu um pouco. Não pode dirigir. Então, a tarefa de dirigir caiu gloriosamente sobre mim. Sentei-me tremendo no banco do motorista daquele Porsche. Sinto que não estou segurando um volante, mas sim o destino do resto da minha vida. Se este carro for riscado ou amassado, não conseguiria pagar mesmo que me vendessem. Quando é que tirou a carta de condução? No banco do passageiro. Shen Qingdan fechou os olhos e perguntou calmamente. Há 10 anos. Ele não disse mais nada. Liguei o carro cuidadosamente, a uma velocidade de tartaruga, e saí lentamente do estacionamento. Durante todo o caminho, estava totalmente concentrado, olhando para todos os lados, ouvindo tudo, com medo de que um carro surgisse de repente ao lado e fizesse um contato próximo comigo. A atmosfera no carro era muito silenciosa. Apenas a rádio tocava uma canção de amor desconhecida. 10 anos atrás. Eu não te conhecia. Você não me pertencia. Meu coração deu um salto. Essa letra é tão apropriada. Olhei secretamente para Shen Qingdan ao lado. Ele parece ter adormecido. Respiração uniforme. Os longos cílios lançam uma sombra sob os olhos. A agressividade e a frieza do ambiente de trabalho desapareceram. Ele dormia. Parecia tão sereno. Até um pouco vulnerável. De repente, senti uma pontada de pena. Ela, uma garota, a sustentar uma empresa tão grande. Deve ser muito difícil. Deixei-o em frente ao prédio dele. Estacionei o carro, mas não sabia se devia acordá-lo. Enquanto eu hesitava, ele acordou sozinho. Ele abriu os olhos, o olhar ainda um pouco vago. Chegamos. Chegamos. Ele soltou o cinto de segurança e saiu do carro. Obrigado pelo dia de hoje. Pegue um táxi para casa. Amanhã me peça o reembolso. Está bem. Eu o observei caminhar em direção ao prédio, sentindo um vazio no meu coração. Liguei o carro, pronto para partir. Não tinha andado muito quando meu telefone tocou. Era Shen Qingdan ligando. Senti um choque. Será que aconteceu alguma coisa? Atendi o telefone rapidamente. Alô? Presidente Shen. Lin Yu. Do outro lado da linha. A voz dele tinha um toque incomum de suavidade e um ligeiro tom de choro. O que aconteceu? Perguntei, preocupado. A luz acabou na minha casa. Tenho um pouco de medo do escuro. Fiquei perplexo. Aquela que era tão decisiva no mercado, que fazia inúmeros homens admirarem. A gélida CEO. Na verdade tinha medo do escuro. Essa diferença é enorme. Não tenha medo. Eu volto já. Sem pensar duas vezes. Dei meia volta. E voltei dirigindo. Subi correndo as escadas. Fui até a porta da casa dele. E toquei a campainha freneticamente. A porta abriu rapidamente. Shen Qingdan estava parada na porta, vestindo um roupão de seda, com o cabelo comprido solto, sem maquiagem no rosto, parecendo excepcionalmente pura. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse acabado de chorar. Estava tudo escuro dentro da casa. O que aconteceu? Será que caiu a chave?
Peguei meu celular e liguei a lanterna. Não sei. Ele balançou a cabeça. Não consigo falar com a administração também. Deixa eu dar uma olhada. Entrei na casa dele. Um leve aroma me envolveu. Era o cheiro dele. A casa dele é grande. A decoração é daquele estilo minimalista e frio. Como ele. Encontrei a caixa de luz. E descobri que não tinha desarmado. Que estranho. Será que o prédio todo está sem energia? Fui até a janela. E olhei para fora. O prédio em frente. Estava todo iluminado. Não, não está. Só o nosso prédio que está sem luz. E agora? Sua voz carregava um toque de desamparo. Olhando para sua expressão vulnerável. Aquele meu instinto protetor. Explodiu instantaneamente. Está tudo bem. Não tenha medo. Eu estou aqui. Eu disse, batendo no peito. Eu pedi que ele se sentasse no sofá. E então comecei a revirar tudo. Procurando velas. Finalmente, no armário da cozinha, encontrei uma caixa de velas aromáticas. Eu acendi as velas. A luz amarelada das velas dissipou a escuridão instantaneamente. E também deixou a casa toda cheia de uma atmosfera ambígua. Nós dois no sofá, sentados frente a frente. Obrigado, ele disse em voz baixa. Não tem de quê. É o mínimo que eu podia fazer. Eu cocei a cabeça. Como seu assistente. Ele riu de repente. Sob a luz das velas. O sorriso dele foi como um breve e efêmero florescer, lindamente de cortar a respiração. Lin Yu. Você se lembra? 10 anos atrás. Uma vez, numa aula de reforço, a energia acabou na minha casa também. Eu fiquei paralisado. Ele se lembrava. Claro que eu me lembro. Naquele dia, também era uma noite de verão. Também é assim. A energia acabou de repente. Minha mãe também encontrou velas. Nós dois, sob a luz fraca das velas, resolvemos o último problema de matemática. Naquela noite, a lâmpada do corredor estava quebrada. O corredor estava completamente escuro. Eu o acompanhei até embaixo, chegando à entrada do corredor, aproveitando a fraca luz do luar lá fora. Eu olhei para o rosto dele tão perto. Por um capricho do destino, eu me aproximei. Aquele foi meu primeiro beijo. Talvez tenha sido dele também. Eu abri a boca, sem saber o que dizer. Por que você me beijou? Ele olhou para mim. Seus olhos à luz de velas brilhavam intensamente. Finalmente, essa pergunta chegou 10 anos atrasada, mas acabou chegando. Eu olhei nos olhos dele. Lá dentro, não havia reprovação. Não havia raiva. Apenas um tipo de emoção complexa que eu não conseguia entender. Meu cérebro estava em branco. Como eu deveria responder? Dizer que eu bebi demais? Dizer que eu era jovem e imprudente? Um momento de impulso? Essas são todas desculpas. É que, desde a primeira vez que ele entrou na minha casa e começou a me explicar o primeiro problema de matemática, eu me apaixonei por ele. Eu amo sua gentileza. Eu amo sua paciência. Eu amo aquele leve cheiro de gardênia que ele tem. Aquele amor é como uma semente, criando raízes e brotando no meu coração. Até aquela noite de apagão, sob o disfarce do álcool e da escuridão, aquela semente finalmente rompeu o solo e floresceu com uma flor pecaminosa. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, tanto tempo que pensei que as velas iriam acabar. Finalmente, levantei a cabeça. Encontrei o olhar dele. Por quê? Eu gosto de você. Eu disse isso. A resposta que chegou 10 anos atrasada. Dito isto, sinto que toda a força do meu corpo foi drenada. Sou como um criminoso aguardando julgamento, esperando sua sentença. Será que ele vai rir de mim? Vai dizer que sou um sapo querendo comer carne de cisne? Ou será que vai simplesmente me expulsar? Shen Qingdan também ficou em silêncio. Ele apenas me olhou em silêncio, com um olhar indecifrável. Não sei quanto tempo se passou. Ele soltou um leve suspiro. Seu idiota. Em sua voz havia um traço de impotência, um traço de graça, e um traço de algo que eu não conseguia identificar. 10 anos. Só agora você tem coragem de dizer. Fiquei perplexo. O que ele quer dizer com isso? Ele não está zangado? Você sabia? No dia seguinte pedi demissão. Não porque te odiava. Ele olhou para mim e disse palavra por palavra. É porque eu tinha medo. Medo?
Sim, eu tinha medo de mim mesmo. E também desse moleque, que eu estava me apaixonando. Bum! Meu cérebro explodiu novamente. Desta vez, não foi uma bomba atômica. Foi o Big Bang. O que foi que eu ouvi? Ele disse que também sentia algo por mim. Isso é verdade? Eu não estou sonhando, estou? Mas, então por que você foi embora por 10 anos? Sem resultados negativos. Eu perguntei tremendo. Naquela altura, eu estava prestes a ir para o estrangeiro. Ele sorriu amargamente. O que é que eu podia fazer? Com uma estudante do ensino secundário como tu, ter um caso de amor no estrangeiro, que estava destinado a não dar certo. Então, eu só podia fugir. Afinal, era assim. Afinal, não era uma paixão unilateral minha. Afinal, naqueles tempos de imaturidade, nós dois agíamos um pelo outro. Só que, nós dois escolhemos o silêncio. Escolhemos fugir. E então, perdemos 10 anos inteiros. Lágrimas, inesperadamente, escorreram dos meus olhos. Não sei se é por mim, ou por estes 10 anos que perdemos. Uma mão suave, gentilmente, limpou as lágrimas do meu rosto. Era Shen Qingdan. Ele não sei quando se sentou ao meu lado. Estamos muito perto. Tão perto que consigo sentir o cheiro do seu cabelo. E consigo ver as suas longas pestanas. Por que choras? A sua voz é incrivelmente suave. Agora, não é um reencontro? Suavemente, afloram as suas bochechas. A sua pele é lisa como seda. Ele não se desviou. Ele apenas olhou para mim em silêncio. Nos seus olhos, com um traço de encorajamento, eu lentamente, me aproximei dele. 10 anos atrás. Aquele beijo foi um impulso. Foi uma investida. 10 anos depois, este beijo é uma sondagem. É um apreço. Quando nossos lábios se tocaram novamente, a luz da janela acendeu de repente. A luz encheu instantaneamente toda a sala. Nós ficamos assustados com essa luz repentina. E demos um pulo, separando-nos rapidamente. Nossos olhos se encontraram. E em nossos rostos apareceu constrangimento, com um desejo não realizado. A luz acendeu. Eu disse algo para quebrar o silêncio. Ele baixou a cabeça, com as bochechas coradas. A atmosfera tornou-se sutil novamente. No dia seguinte, fui trabalhar, com olheiras. Ontem à noite, eu dormi na casa de Shen Qingdan, no quarto de hóspedes. Embora nada tenha acontecido, eu não consegui dormir a noite toda, de tanta animação. Na minha cabeça, só conseguia pensar no jeito que ele ficou vermelho, e naquele beijo que era mais suave que a luz de velas. Eu sinto como se estivesse sonhando, e a qualquer momento, eu vou acordar. Quando cheguei na empresa, eu descobri vendo o histórico de bate-papo lá dentro. Notícias explosivas. Ontem alguém viu na festa a presidente Shen de braços dados com aquele assistente Lin. Sério? Tem foto? Não. Mas várias pessoas viram. Dizem que a presidente Shen ainda disse em público: ele é meu. Caramba! Que atitude! Isso não é nada. Eu ouvi dizer que, ontem à noite, o assistente Lin dirigiu o Porsche da presidente Shen para levá-la para casa. E então? E então? O ponto principal é: hoje de manhã, alguém viu o assistente Lin saindo do Porsche da presidente Shen. E além disso, ainda estava usando a mesma roupa de ontem. No grupo, foi um choque total. No meu primeiro dia, eles já estão morando juntos? O progresso foi rápido demais. Eu já disse. Aquele assistente Lin não é simples. Aparenta ser, mas não é. A partir de hoje, ele é meu irmão mais velho. Quem ousar dizer que meu irmão é um gigolô? Eu serei o primeiro a discordar. Eu vejo esses históricos de bate-papo. E não sei se rio ou choro. Essa geração de internautas. Eu não. Essa geração de colegas. A capacidade de imaginar é muito forte. Eu e Shen Jinyan somos claramente apenas puros relações hierárquicas.
No máximo. Foi só um beijo rápido. Olhei, meio culpado, na direção do escritório do presidente. A porta estava fechada. Não dava para ver o que tinha lá dentro. Eu estava inquieto. Depois do que aconteceu ontem à noite, a nossa relação já mudou. Como é que eu lido com isso? Fingo que nada aconteceu. Ou tomo a iniciativa? Enquanto eu estava nessa dúvida, a porta do escritório abriu e Shen Jinyan saiu. Hoje ele estava vestindo um vestido rosa, o que atenuava um pouco a sua frieza e lhe dava um ar mais suave. Quando me viu, o seu olhar hesitou por um instante. Lin Yu, entre aqui um pouco. Sim. Eu o segui para dentro do escritório e fechei a porta. Fechei a porta obedientemente. No escritório estávamos só nós dois. O clima estava um pouco tenso. Sobre ontem à noite, eu comecei a falar. A partir de hoje, ele olhou para mim, com um olhar muito sério. Você vai começar a aprender a assumir as responsabilidades da empresa. Fiquei perplexo. Eu não sou seu assistente? Um assistente também precisa entender de negócios. Ele fez uma pausa. Eu não vou sustentar um inútil que só sabe fazer café. Apesar de suas palavras serem duras, eu sei que ele está fazendo isso para o meu bem. Mas eu não sei fazer nada. Não sabe? Eu posso te ensinar. Ele da estante pegou uma pilha grossa de documentos pendentes e colocou na minha frente. Leia isso primeiro. Eu olhei para aquela pilha de materiais mais grossos que meu rosto e senti minha cabeça girar. Ah, certo. Ele pareceu se lembrar de algo e tirou uma caixa da gaveta, entregando para mim. Isto é para você. Eu abri e vi que era um celular do modelo mais recente. É muito caro. É necessário para o trabalho. A justificativa dele era impecável. Seu celular é muito lento. Atrapalha o trabalho. Ele também me entregou um cartão. Aqui está o dinheiro para você comprar roupas. A senha é seu aniversário. Eu fiquei atônito. Como você sabe meu aniversário? Ele revirou os olhos para mim, como se estivesse olhando para um idiota. Eu era seu professor antes. Eu percebi de repente. Então, ele se lembra de tudo. Eu olhei para o celular e o cartão no meu braço, e depois para ele na minha frente. Meu coração se encheu de calor. Talvez minha vida realmente comece a partir de hoje, de forma diferente. Um mês depois, eu já estava basicamente familiarizado com os negócios da empresa. Também podem ajudar Shen Qingan a lidar com algumas tarefas simples. Ele ainda é muito rigoroso comigo, mas em particular, ele secretamente prepara um delicioso almoço para mim. Os colegas da empresa já aceitaram meu status de príncipe herdeiro. Status. Eles me tratam com o maior respeito. Aquele Li Wenji veio me incomodar algumas vezes, mas eu usei o conhecimento comercial que Shen Qingan me ensinou para mandá-lo de volta. Tudo está indo na direção certa. Neste dia, fico até tarde no trabalho e volto para casa com Shen Qingan. No carro, ele de repente me pergunta: Lin Yu, você se arrepende? Arrepende do quê? Arrepende de, por minha causa, ter abandonado uma vida tranquila e estar tão cansado todos os dias? Eu sorri, virei a cabeça e olhei para ele. A luz do poste, através da janela do carro, irradiava em seu rosto, tão incrivelmente gentil. Eu estendi a mão e peguei na mão dele. A mão dele estava muito fria. Eu apertei com força. Não me arrependo. Do que mais me arrependo é de 10 anos atrás não ter te dito que eu gosto de você. Mas não importa. Eu me aproximei do ouvido dele e disse suavemente: nas próximas décadas, eu vou te dizer isso todo dia. Shen Qingan, eu te amo. O rosto dele corou como o céu ao entardecer. O carro parou em frente ao prédio dele. Mas desta vez, nenhum de nós saiu do carro. Por quê? Algumas coisas são mais importantes do que ir para casa. Por exemplo, com um beijo longo, para compensar o que perdemos naqueles 10 anos inteiros. Beijar tudo.